Ultimamente você tem sido bastante questionado sobre a efetividade da equipe. Mas hoje, você acredita que a efetividade foi o diferencial do jogo? Boa noite, Mel. Boa noite a todos. Eu gosto de começar agradecendo. Mais uma vez eu queria agradecer. No jogo do acesso, se eu não me engano, a gente tinha 3.000 e tantas pessoas, 3.000 e tantos torcedores fiéis do nosso fantasma. Hoje, mais uma vez, independente da quantidade, mas pela fase que o time estava, um jogo segunda-feira, 9 horas da noite. Então eu queria agradecer esses fiéis torcedores do Operário que tiveram uma participação que me deixa muito contente na grande maioria ali do estádio, e eu quero ressaltar os pontos positivos disso. Então eu queria agradecer você, torcedor do Operário, que mesmo nesse momento difícil que a gente passou no mês de maio, a gente começa junho com vitória, então não poderia começar diferente que não agradecer. Sobre a eficiência, foi um jogo truncado, um jogo nervoso, né? A gente sabia, é sempre muito difícil ali os aspectos emocionais que acabam interferindo no desempenho. Então a gente teve algumas finalizações, eles tiveram também, mas com certeza aí, se a gente for falar de eficácia, na chance mais clara que a gente teve, o Rodrigo conseguiu finalizar bem e deu 1-0 para nós, e o Diego não conseguiu fazer o gol de pênalti, que foi a chance mais clara que eles tiveram também. Então dessa vez, de forma eficaz, e uma vitória com a cara do Operário. Boa noite, Gonçalves. Parabéns pela vitória. Acho que você tira um peso das tuas costas. Os jogadores também falaram isso na saída do gramado. Mas eu queria falar com você a respeito de Pedro Lucas e Rodrigo Rodrigues, que nós elegemos os dois como os melhores em campo no jogo de hoje. Teve outros jogadores, mas os mais votados foram esses dois. Participaram ativamente do lance do gol. Até o Pedro brincou que ele profetizou para o Rodrigo, falou que o Rodrigo ia fazer o gol da vitória com a assistência dele. Mas o posicionamento de ambos, né? O Pedro um pouco mais pelo lado direito, o Rodrigo um pouco mais centralizado, ou seja, se movimentando bastante ali. Que se falasse da atuação desses dois e desse posicionamento de ambos em campo nessa vitória de hoje. Boa noite, Gonçalves. Boa noite, Dudu. Assim como a gente faz, como todas as decisões que nós tomamos e todas as escolhas que a gente faz, elas são pautadas no que a gente faz no dia a dia, né? Então, eu sei que ninguém acompanha o nosso dia a dia e acaba tendo somente a amostra do jogo para poder criticar, né? Então, são coisas que a gente constrói, e o momento, o Pedro vinha entrando muito bem nos jogos, e o Rodrigo teve uma fatalidade ali que o impediu de estrear na competição. E aí tentamos, no jogo passado, já promover a estreia dele, porque a gente vê grande capacidade no Rodrigo, e essas relações dele com o Pedro, com o Daniel, não foram só os dois, mas eu gostei da equipe de uma forma geral, principalmente o espírito competitivo que a gente apresentou e que tem que ser a nossa cara, né? A partir do momento que a gente não é competitivo, não luta, a gente foge daquilo que é a identidade do Operário. Então, gostei dos dois, gostei da equipe de uma forma geral. Eu acredito que a gente foi, como eu sabia que o jogo ia ser um jogo um pouco truncado, e eu acredito que a gente foi equilibrado. Mais uma vez, a gente tem potencial de melhora, a gente vai partir daí, né? Então, gostei, tanto que uma troca ali, as trocas, hoje era a gente conseguir fazer o simples bem feito, eu acredito que a gente fez, e esses dois acabaram se destacando, são jogadores refinados, e que tem essa capacidade não só de último terço, mas fazer o jogo andar com qualidade também. Boa noite, Guanais. Parabéns pelo resultado, reencontro com as vitórias. Na saída do gramado, o Daniel Lima também reiterou aí o seu foco, o seu compromisso com o time, feliz pela oportunidade. E eu te pergunto qual a avaliação que você faz da partida dele. Queria que você falasse mais da oportunidade dada a esse atleta, como isso foi trabalhado ao longo da semana, e se o torcedor pode esperar mais jogos aí dessa formação ali na frente, como começou hoje, como o Rodrigo Rodrigues, que já foi falado, mas também pelo Daniel Lima, que ganha aí essa oportunidade e começa jogando como titular. Hoje, a escolha do Daniel era justamente para que a gente tivesse um 9 mais pivô, né, que pudesse ter uma retenção de bola de costas, com justamente esses jogadores trabalhando
atrás para o servir. Ele fez bastante jogadas de pivô, então eu gostei bastante da participação do Dani. Acabou não tendo muitas chances para finalizar, mas participou efetivamente. Acredito que as finalizações do Rodrigo, grande parte das finalizações foram com a participação do Daniel, né? Então é uma característica diferente. O Ronaldo não conseguiu trabalhar bem a semana, teve problemas que o impediram de vir para o jogo, mas eu gostei da participação do Daniel. Claro que a gente quer sempre estudar os jogos, mas respeitar demais o momento dos jogadores, né? Então, a partir do momento que eles têm um bom desempenho, a tendência é sempre permanecer, né? A equipe, de uma forma geral, fazendo um balanço da competição, nós tivemos um resultado ruim, o resultado contra a Ponte, né? Um resultado em casa que dentro daquilo que a gente tinha como um plano, é um resultado que a gente considera um resultado ruim, pelo nosso desempenho e etc., e um desempenho muito ruim que foi o jogo passado. No mais, a gente está fazendo uma competição equilibrada, entendemos qual é o nosso objetivo na competição. Então, hoje para nós não importa muito qual colocação a gente está, mas a quantidade de pontos que a gente vai somar. É importante vocês compactuarem com isso, vocês, o nosso torcedor, compactuar com a quantidade de pontos. Hoje a gente tem 50% de aproveitamento. Temos 12 pontos. O Campeonato do Operário é um campeonato de permanência para que depois a gente possa almejar coisas maiores. Então, tivemos um mês ruim e mesmo assim estamos com 50% de aproveitamento. Então, encontrar uma equipe, então hoje respeitar o momento e ao mesmo tempo entender que o momento muda porque o campeonato é muito longo. Mas a importância da vitória, do desempenho, que como eu falei, foi a cara do Operário, e com esses destaques individuais que eu concordo com vocês. Boa noite, professor Ganais. Parabéns pela vitória. Jogo importante, jogo complicado. Falando de métricas, foi o time que mais chegou próximo dos números do Fantasma, né? Isso é muito difícil acontecer aqui no Germano Krieger. E falasse para nós a importância desse jogo, ao ponto de, no final do jogo, você ir dar um beijo na trave, o lado direito. Agradecer que a bola não entrou, né, professor? A gente é ser humano, né? Então, e a gente trabalha bastante. Então, enfim, independente, aquilo que a gente não tem controle, a gente simplesmente aceita, mas a gente depende de resultado. A gente vinha, como eu falei, fiz esse balanço agora, eu não preciso repetir. Mas a gente fez o gol no primeiro tempo, estava com controle total, e aí, obviamente, que a equipe deles colocou bastante gente na frente, pesando a frente, vai cansando, então a gente perde um pouco da pressão. O Dani não tinha iniciado nenhum jogo, o Rodrigo ainda está adquirindo o melhor ritmo, então o Pedro, a gente já esperava que fosse para 60 minutos, então aí vai mexendo com a pressão, obviamente que a gente acaba cedendo um pouco mais de terreno, mas ainda assim terminamos bem o jogo, foi um jogo muito equilibrado e é uma vitória que tem que ser muito comemorada justamente pela dificuldade da vitória, pelo tempo que a gente ficou sem vencer, pela dificuldade que é fazer gol também. Então é uma competição muito difícil. Então a gente entende o nosso tamanho, entende que a gente tem que trabalhar muito, tem que ser extremamente competitivo, e sabia que a gente ia enfrentar um adversário com, por exemplo, um poderio econômico muito grande, e que nos jogos que fez bons jogos contra o Flamengo, etc. Então a gente esperava um adversário duro, então graças a Deus que a gente sai com esses 3 pontos. Boa noite, parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouquinho, o Amazonas tinha a proposta de vir ferir o Operário, né? Partir para o ataque, ter a bola, uma proposta bem ofensiva. E a tua equipe conseguiu neutralizar tudo isso hoje. Queria que você falasse um pouquinho dessa atuação também do sistema defensivo, ali também do Jaci, que foi uma peça importante, acho, no teu esquema hoje. A ideia deles, o início de jogo deles eles apostam muito nos contra-ataques com o Serafim. E o Sassá é um jogador muito inteligente para se posicionar para ser opção. A gente sabia que eles tinham armas importantes ofensivas e sabia também que nas mexidas eles teriam alternativas muito boas e agressivas, né? O Bolt que entrou, o Enio, a entrada do Jô. Então a gente sabia que era um time com poderio ofensivo. Ao mesmo tempo, jamais abdicar daquilo que a gente tem como ideia de jogo e sabendo da exigência que nós teríamos principalmente para neutralizar os contra-ataques da equipe adversária. A equipe vem se defendendo bem, cara. Foi 15 minutos do jogo passado que afetou completamente, assim.
mas a equipe, de uma forma geral, em diferentes estruturas e com diferentes jogadores. E, obviamente, que a presença do Jaci ali, a característica do Jaci é essa, né? De ser um jogador impositivo na fase defensiva, ainda conseguiu ter boas chegadas no campo ofensivo. Então, a equipe, de uma forma geral, foi equilibrada e eu fiquei contente com o desempenho. Guanais, hoje você perdeu os dois, digamos assim, os dois volantes ali, os dois cães de guarda, né? O Índio e o Jaci. Os dois tomaram amarelo, o terceiro deles estão fora do jogo do Guarani. Eu sei que você está com o jogo ainda, né, aflorando na tua cabeça, mas você já começou a pensar em alguma possibilidade para o jogo contra o Guarani? Como eu falei, todos os cenários que a gente coloca para jogar, a gente não, apesar de alguns apelidos maldosos aí, mas a gente sempre treina, a gente sempre se prepara, a gente sempre pensa. Então, por exemplo, tem um jogador hoje nosso, que é um jogador que dá essa versatilidade para a equipe por ser agressivo, que é o Joseph. Então, o Joseph, ele, na carreira dele toda, ele já jogou como lateral, já jogou como zagueiro, já jogou como volante. E é o que se aproxima da característica do Jaci. Já fizemos um treino contra o Sub-20 essa semana com o Joseph nessa função. Então também temos essa alternativa. Ao mesmo tempo, temos também a possibilidade de Diniz e Neto. Então vamos esperar a semana, esperar os treinos, o que funcionar melhor. O Godoy está voltando, o Alemão teve um problema da semana, também vai estar disponível. Então vamos estudar bem, mas mais uma vez, antes de que aconteça, não estamos inventando nada, pelo contrário, a gente só está se preparando para fazer o melhor para o Operário. Guanais, você comentou sobre não só a posição na tabela, e sim somar pontos. Vocês trabalham com alguma meta específica ao longo da temporada? Mel, eu penso sempre que 45 pontos é uma pontuação de permanência, né? Historicamente, aí, pelo estudo que a gente fez, os 45 pontos é um alvo, né? Pode variar um pouquinho para baixo, às vezes um pouquinho para cima, então é uma pontuação mínima que a gente quer alcançar, né? E, ao mesmo tempo, o Operário na Série B, a melhor campanha do Operário foi um 8º lugar. Então, aí, para que a gente possa ter um balizador, né? Não ficar contente simplesmente com a permanência, mas ter um alvo inicial, para que, como eu falei, a gente possa buscar coisas maiores aí.